Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta terça-feira, dia 23 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza, nuvens, mas sem chuvas. Nas áreas na cor em azul, chuvas. Quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, as condições para chuvas moderadas a fortes temporais aqui na faixa norte do Rio Grande do Sul, nordeste, noroeste e partes do oeste do estado. E chuvas moderadas a fortes no sul catarinense. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes sobre o leste da Bahia, leste do Tocantins. Chuvas moderadas a fortes temporais aqui no centro do Piauí, leste do Maranhão. Chuvas moderadas a fortes no centro-leste do estado do Ceará, no litoral norte do Ceará. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas no norte do Maranhão, alguns temporais no litoral do Maranhão. Pontos aqui de chuva fraca no sul do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no oeste e noroeste do Pará, litoral do Pará. Chuvas moderadas a forte no leste e norte do Amapá. Há condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais no sudeste de Roraima. Chuvas moderadas a forte no noroeste do estado. Pontos aqui de chuva fraca moderada no leste do Amazonas. E chuvas moderadas a forte no oeste do estado e noroeste do estado. Avançando aqui às 3 horas, há condições para chuvas moderadas a forte e temporais aqui no centro-oeste do Amazonas, noroeste do Amazonas, norte do Amazonas, leste do Amazonas, no centro-sul de Roraima, norte de Roraima, noroeste do Pará. Chuvas fracas no sul do Acre, no oeste do Pará. Chuvas moderadas a forte no noroeste do Pará. Pontos aí de chuvas moderadas a forte e temporais no leste do Amapá, norte do Amapá. Alguns temporais aqui na faixa norte do Pará. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais aqui no norte do Maranhão, na faixa litorânea. Alguns temporais aqui no leste do Maranhão, sul do Maranhão também com alguns temporais. Chuvas fracas no norte do Tocantins. Algumas áreas de chuva fraca moderada no oeste do Piauí. E alguns temporais no norte do Piauí e no sudoeste do estado. Pontos aí de chuvas moderadas a forte e temporais no litoral do Ceará. E aí o litoral norte do Rio Grande do Norte. Condições aqui para chuvas fracas sobre o noroeste do Mato Grosso e leste de Rondônia. E algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o litoral leste da Bahia. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte no centro-sul catarinense. E alguns temporais no oeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais aqui no norte do Rio Grande do Sul, nordeste do estado, oeste do estado. Pontos aí de chuva fraca sobre o sudoeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 6 horas, há condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte do Rio Grande do Sul, nordeste do estado, oeste do estado. Pontos aí de chuvas fracas sobre o sul e sudoeste do Rio Grande do Sul e o nordeste do estado. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no sul e sudeste catarinense e partes ali do sudoeste do Paraná. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o litoral da Bahia, litoral leste do Sergipe, litoral sul de Alagoas. Chuvas fracas ou moderadas no sul do Maranhão, alguns temporais sobre o norte do estado do Tocantins. Chuvas moderadas a forte e temporais na área central do Maranhão. Há condições para algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte do Rio Grande do Norte. Temporais também sobre o norte do estado do Maranhão, na faixa litorânea. E algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte do Pará. Chuvas fracas sobre o leste e norte do Amapá, oeste do Pará e noroeste do Pará. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sudeste do Amazonas, leste do Amazonas, oeste e sudoeste do Amazonas. Temporais sobre o norte e noroeste do Amazonas. Há condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste de Roraima, sul de Roraima. Chuvas fracas ou moderadas sobre o leste e norte do Amapá. Avançando aqui às 9 horas, há condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do Amazonas, sul e sudoeste do Amazonas, centro-leste do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas. Chuvas moderadas a forte e temporais no centro, sul e sudoeste de Roraima. Pontos aí de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste do Amapá. Alguns temporais sobre o norte do Pará. Algumas áreas aí de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte do estado do Maranhão. Pontos aí de chuvas isoladas no centro-oeste do Maranhão, leste do Pará. Chuvas fracas no oeste do Ceará, oeste do estado de Pernambuco. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste do estado de Alagoas, litoral norte do Sergipe. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste da Bahia.
Algumas áreas de chuvas moderadas a forte, alguns temporais sobre o sul catarinense e meio oeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais sobre o norte do Rio Grande do Sul e centro-oeste do estado. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Rio Grande do Sul e leste do estado e sudoeste do estado. Sudeste do estado também. Avançando aqui ao meio-dia, condições para chuvas fracas ou moderadas no centro-sul do Rio Grande do Sul, leste e nordeste do estado. Há condições aqui para chuvas moderadas a forte, alguns temporais sobre o noroeste do estado do Rio Grande do Sul, meio oeste catarinense e sudeste catarinense. Pontos aqui de chuva fraca sobre o litoral leste da Bahia, litoral norte da Bahia e litoral sul da Bahia. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Sergipe e o centro-sul de Alagoas. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o norte do estado do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais sobre o centro-norte do Maranhão, sudeste do Pará. Há condições aqui para algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais sobre o norte do Pará. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e norte do Amapá, alguns temporais no norte do Amapá e no sudeste do Pará. Há condições aqui para chuvas moderadas a forte temporais sobre o centro-norte do estado do Amazonas, nordeste do Amazonas, centro-sul e sudoeste de Roraima, leste de Roraima. Condições aqui para algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais sobre o oeste, sul e sudoeste do estado do Amazonas, norte do Acre. E chance de tempo severo de forma isolada sobre o sudeste do Amazonas. Avançando aqui às 15 horas, há condições para chuvas moderadas a forte temporais sobre o centro-leste do Acre, oeste do Acre, várias áreas de temporais de chuva forte sobre o estado do Amazonas. Tem risco para tempo severo sobre o leste do estado e sudoeste do estado. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte temporais sobre o centro-oeste de Roraima, sul de Roraima, norte de Roraima. Condições para chuvas moderadas a forte em áreas do noroeste do Pará, nordeste do Pará, no centro-norte do Amapá e chuvas fracas a moderadas no sul e leste do Amapá. Pontos aí de chuvas fortes até alguns temporais severos sobre o sul do Pará. Alguns temporais aí sobre o centro-leste de Rondônia, norte de Rondônia e noroeste de Rondônia. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste do estado do Piauí e sul do Piauí. Alguns temporais sobre o norte do Piauí. Há condições para temporais de chuva forte sobre o norte do Ceará. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Rio Grande do Norte e oeste do estado. Alguns temporais aqui no centro-oeste, norte e noroeste do Mato Grosso, com chance de tempo severo sobre o noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas no oeste do Mato Grosso do Sul. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o sul do Paraná. Chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-oeste catarinense. Alguns temporais no oeste catarinense. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do estado do Rio Grande do Sul. Sul e sudoeste do estado. Alguns temporais no noroeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 18 horas, condições para chuvas fracas sobre o leste do estado do Rio Grande do Sul e nordeste do estado e sudeste catarinense. Pontos aí de temporais de chuva forte sobre o centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, o noroeste do estado e sudoeste do estado. E alguns temporais sobre o oeste catarinense. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o sul catarinense e norte catarinense. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do estado do Espírito Santo, leste e norte do estado da Bahia. Algumas áreas de chuva fraca moderada no centro-sul da Bahia. Alguns pontos aí de chuvas moderadas e fortes temporais sobre o centro-oeste do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas na área central do estado da Paraíba e no centro de Pernambuco. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o norte do Piauí, norte do estado do Maranhão, oeste do Maranhão, o leste do Pará. Chuvas fracas ou moderadas no centro-oeste do Amapá, norte do Amapá. E alguns temporais aqui sobre o noroeste do Pará, oeste e sudoeste do Pará. Alguns temporais sobre o nordeste do Pará. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes temporais aqui no centro-sul do Amazonas, norte do Amazonas, centro-oeste do Acre. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes aqui no centro-norte de Rondônia e leste de Rondônia. Alguns temporais severos na área central do estado do Amazonas. Avançando aqui às 21 horas, condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-sul do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas no norte e noroeste do Amazonas, sul de Roraima.
Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte de Roraima, noroeste do Pará. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o leste do Amapá. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas no centro-oeste do estado do Pará. Chuvas moderadas a forte no norte do Maranhão. Chuvas fracas sobre o leste do estado do Maranhão. Oeste do Piauí, noroeste do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no oeste do estado da Paraíba e no sudoeste do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte sobre o norte da Bahia. Alguns temporais sobre o litoral leste e o litoral sul da Bahia. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do estado de Minas. Há condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do estado catarinense. Chuvas fracas a moderadas no sul e sudeste catarinense. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas a moderadas no sudoeste do estado e leste do estado. Chuvas fracas no leste do Paraná. Avançando aqui às 23 horas, condições para chuvas fracas sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul, norte e nordeste do estado, oeste do estado. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-sul catarinense e alguns temporais sobre o noroeste do Rio Grande do Sul, meio-oeste catarinense e oeste catarinense. Pontos de chuva fraca sobre o leste de Minas. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste da Bahia, sudeste da Bahia e norte da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sul do Piauí, sul do Maranhão. E alguns pontos de temporais de chuva forte sobre o nordeste do Ceará. Pontos de chuva fraca moderada sobre o norte e noroeste do Maranhão. Chuvas fracas a moderadas no centro-leste do Amapá. E alguns temporais sobre o oeste e noroeste do Pará. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte de Roraima. Chuvas fracas a moderadas no sul de Roraima. Norte do Amazonas, noroeste do Amazonas, chuvas fracas a moderadas. E algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte e temporais no centro-leste do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para o decorrer desta terça-feira sobre todo o Brasil. No amanhecer desta terça-feira, aqui nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 15 graus a 18 graus, nos pontos mais escuros entre 19 a 20, 21, ou até 22 graus de mínima aí sobre o oeste do estado do Paraná. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 11 graus a 18 graus e nos pontos mais escuros entre 19 a 20, 21, ou até 23 graus de mínima aí sobre o leste e norte do Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 16 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 22 a 24, ou até 25 graus de mínima aí sobre o oeste do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 16 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 23, 24, ou até 25 graus de mínima sobre o leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste de Pernambuco e leste de Alagoas. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 20 graus a 22 graus e nos pontos mais escuros entre 23 a 24, ou até 26 graus de mínima sobre o sul do Amazonas e leste do Amazonas e o nordeste do estado de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta terça-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras aqui do mapa, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros, entre 31 a 34, 35, ou até 36 graus em algumas áreas do sul do Tocantins. Hein? Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 24 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros, entre 31 a 32, 33 ou até 34 graus sobre o norte da Bahia, sul do Piauí, e áreas do leste do Ceará, oeste da Paraíba, sul do Rio Grande do Norte. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros, entre 31 a 34, 35. Algumas áreas do leste do Mato Grosso, oeste do Goiás e centro do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros, entre 31 a 33, 34. Ou até 35 graus em umas áreas do oeste do estado de São Paulo e oeste do Triângulo Mineiro.
Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 23 graus a 29 graus, nos pontos mais escuros entre 30 a 31, ou até 32 graus em algumas áreas do norte do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanham o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.